O Trump acaba de assinar o acordo do One Big Beautiful Bill, que faz com que a dívida americana possa ser esticada mais um pouco, né? Mais 5 trilhões de dólares, fazendo com que o teto da dívida saia ali dos 36 trilhões e possa ir até 41,1 trilhões de dólares. E quem acompanha esse podcast sabe que isso não é nenhuma novidade, porque toda negociação em um sistema monetário baseado em crédito, ele acaba só criando um teatro entre os dois partidos, onde cada um vai ter que colocar o que ele quer para chegar ali num acordo e fazer aquilo passar. Afinal de contas, todo o sistema monetário hoje é dependente da dívida americana, né? Dos famosos bonds americanos que são usados como colateral para obter crédito ao redor do mundo, que é o famoso repo. E é um pouquinho sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então, ele assinou esse acordo de 5 trilhões, né, obviamente, é gigantesco, né, o One Big Beautiful Bill, tem uma série de coisas que afetam tanto o corte de impostos como gastos, etc. Não quero entrar em detalhes aqui, na verdade, os próprios membros já podem ver isso. Eu fiz um capítulo agora para membros, né? Você pode acompanhar no meu Substack, tem o link aqui na descrição abaixo, onde eu falei das principais implicações em relação à liquidez. Então aqui foi uma coisa mais completa que eu fiz, mas o que eu quero falar hoje é um pouquinho mais sobre a importância aqui da curva de bonds americanas e qual que é a guerra que vai acontecer a partir de agora por liquidez, né? Então isso aqui, na minha opinião, vai ditar bastante o que vai acontecer com os próprios mercados, dado a quantidade enorme de bonds que vão ter que ser emitidos a partir de agora para fazer a rolagem da dívida, porque ela é principalmente de curto prazo, mas como que o mercado já está extremamente sedento por esse tipo de instrumento. Então, quando você vem aqui na curva de juros americana, eu vou até dar um zoom aqui um pouquinho maior para você poder ver. Então aqui, essa aqui é a curva de juros, né? Você pode ver lá no TradingView. Isso aqui facilita muito. Antigamente eu tinha que fazer isso aqui manualmente, mas hoje está muito mais interativo e fácil de entender. Então você percebe aqui que ela está meio que invertida e desinvertida, né? O normal dela seria de fato crescer ao longo do tempo, né? Quanto mais tempo você tem ali na duração, maior é o risco, que é o que a gente chama de term premium. Só que a grande questão é essa barriga aqui para baixo. Então, se você der uma olhada nisso daqui, você percebe claramente uma demanda muito forte pelos títulos de curto prazo. Você vê inclusive que o de 2 anos já está bem menos que 4, 3,78. O de 3 anos, 3,74. E aí, só no de 5 anos que ele começa a aumentar, mas ainda abaixo dos 4%. E só depois do de 7 anos que ele volta a ficar acima dos 4%. E o mais interessante é que você tinha ali toda uma narrativa, né, de que a dívida americana foi para o espaço, ninguém mais quer essa batata quente, só que aqui você vê claramente a preferência, né, principalmente daqueles bonds que são emitidos num prazo mais curto, que é o que a gente chama de on the run, ou seja, quanto ele mais fresco ali saindo do forno, mais ele é desejável como um colateral, né, para Ripple. Então, para você poder ver um pouquinho da dinâmica que vai ser a partir de agora, você já está no momento onde a curva mostra algo muito diferente da narrativa, né? Então, assim, se você tem ali aquela preocupação em relação a uma dívida gigantesca que não para de crescer, etc., que tudo vai acabar entrando em colapso, né? Aquela famosa exponencial, eu concordo com você. De fato, a dívida não para de subir, ela está subindo cada vez mais, e esse One Big Beautiful Bill vai fazer com que isso se acelere, porque quando você faz ali, né, os prós e contras, você tem muito corte de impostos, e isso acaba sendo mais inflacionário ainda, mais dinheiro circulando na economia. E teve outros cortes que acabam fazendo anulando um pouco isso. Só que, com certeza, a resultante de tudo isso vai ser um gasto bem maior. E aí, como você precisa rolar bastante essa dívida, você vai precisar emitir muito mais T-bills. E aí fica aquela preocupação. Os juros, então, vão subir, né? Vai perder totalmente o controle. Mas quando você vê a curva, você entende que é exatamente o contrário. Por incrível que pareça, a dívida
dívida americana é a única dívida pública, né? Os bonds americanos são os únicos instrumentos que não existe uma correlação entre a quantidade que você emite e os juros que ele paga, o que é totalmente contraintuitivo. E é justamente isso que eu quero entrar no detalhe. Mas antes de mais nada, eu só quero falar aqui pela primeira vez, né? A gente teve um sucesso muito grande na nossa Masterclass que nós fizemos da última vez, onde nós falamos sobre toda a questão do sistema monetário e todas as mudanças que ocorreram de 2024 para 2025 e tudo que está acontecendo a partir de agora com do processo de desglobalização. E nós vamos fazer mais uma versão dessa Masterclass agora. Eu vou confirmar a data com você, mas você já pode se inscrever. É um evento gratuito que eu vou fazer, entrando em detalhes. É uma coisa mais intimista, né, pelo Zoom, onde a gente vai poder ter uma conversa e você vai poder ter oportunidade também de fazer perguntas. Eu vou estar ali ao vivo para poder interagir com vocês. Foi muito legal a última versão. A gente começou a nossa jornada Omni-Macro e aqui a gente abre a oportunidade de fazer isso novamente. Então eu espero você. Se inscreve aqui que eu vou mandar mais detalhes para você com a data e o horário certinho. Você pode se inscrever aqui abaixo com o seu e-mail também. E, obviamente, né, para aqueles que gostaram ali de todo o conteúdo que eu fiz, eu tive vários comentários dos membros especificamente sobre o Substack e tudo que a gente está fazendo ali. Você também pode colocar aqui no link na descrição abaixo. Vídeos exclusivos, artigos, várias coisas bem interessantes para você. Então vamos lá. Essa parte aqui, para mim, ela é extremamente importante. É importante você ler, né, a curva de juros, porque essa parte dessa barriga aqui é onde eu vou querer, de fato, prestar o máximo de atenção possível para ver se se movimenta para cima ou para baixo, porque ele fala várias coisas ao mesmo tempo. Então, uma delas é que nós temos uma demanda gigantesca, né? Lembrando, pensa na força compradora como um peso, né, em cima dessa curva. Então, quando ela é achata para baixo, significa que os juros caem. Os juros caem porque o preço do bond sobe, então ele paga menos. Então, o bond aqui, quanto mais baixo ele tiver, mais caro é esse bond, porque ele vai dar um retorno cada vez menor. Então, tecnicamente, se você parar para pensar, você está diante de um cenário que o mercado já está demandando muito dessa dívida antes mesmo de vir ali praticamente um dilúvio de novos T-bills que vão ter que ser emitidos, porque o Scott Bessent falou que é exatamente isso que ele vai querer fazer. Ele vai focar principalmente nessa parte curta da curva, que é exatamente o que a Janet Yellen fazia antes. Então, é isso que eu quero que você entenda. Isso daqui se trata de real política monetária. Isso aqui não tem nada a ver com o Fed. E isso é controlado especificamente pelo Tesouro, baseado na emissão que ele tem. Então, os Estados Unidos acabam recebendo uma carta branca para fazer uma monetização em cima da dívida americana, porque eles sabem que o mercado de Ripple precisa desses T-bills e os próprios Estados Unidos também precisam, né, fazer essa própria emissão, né, para garantir ali, pelo menos na parte legal, né, não na parte mecânica, mas na parte legal, para respeitar os tetos, etc. Então você tem todo um sistema que ele precisa circular em dólares e bonds, e bond acaba sendo um instrumento extremamente complexo que poucas pessoas entendem, porque acabam não sabendo bem como ler a curva de juros. Então, essa curva está dizendo uma série de coisas ao mesmo tempo, só que isso daqui, inclusive segundo o próprio Jeff Snyder, é bastante preocupante no sentido de que você está tendo talvez uma demanda maior do que deveria, e isso aqui geralmente sugere que você tem um certo receio. Então você tem os primary dealers, que são os maiores bancos do mundo, como JP Morgan, etc., que eles já começam a colocar isso aqui cada vez mais, ter uma demanda cada vez maior e aumentar cada vez mais os seus estoques, principalmente desse tipo de T-bills, porque sabe que vai ter uma demanda gigantesca. Mas espera aí, se você já está antecipando que vai passar o One Big Beautiful Bill e você vai ter uma série de emissão de T-bills, ou seja, uma enxurrada, o que deveria fazer isso aqui explodir para cima, na verdade ele já está descendo antes mesmo de emitir. Tem alguma coisa interessante aí. Não dá para dizer exatamente, mas isso aqui é uma força muito interessante que eu prestaria bastante atenção,
principalmente na hora que essa emissão começar a ficar cada vez maior. E quando que essa emissão vai acontecer? Quando nós tivermos ali o famoso TGA Refill, né, que é eu vou até colocar o gráfico aqui, que eu não estava prevendo fazer, mas eu vou colocar aqui para vocês, que é justamente... deixa eu colocar aqui, pronto. O TGA, que é exatamente a conta do Tesouro que estava sendo drenada, né? Pelo menos até agora, ela recuperou um pouquinho, mas ainda tem 372. Só que o grande objetivo agora, depois do teto da dívida, é fazer isso aqui voltar ali para os seus 600, 700, 800, acho que a meta é 850 bilhões de dólares. Então, para isso, você vai ter que emitir muitos T-bills para recuperar e isso acaba sugando parte da liquidez. Então, vamos ficar de olho em relação ao que vai acontecer com essa parte da curva, vamos ver os juros, principalmente de curto prazo. Acho que ali o nosso benchmark, assim, a nossa referência, a maior referência que eu teria seria o de 2 anos, que é um dos colaterais mais importantes, né, para o mercado de repo, né, que é como o sistema todo de dólares obtém crédito, e a estabilidade desse juro aqui garante que você tenha cada vez mais liquidez. E isso está se refletindo nos mercados. Nós temos bolsas subindo, não somente nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, Bitcoin perto das máximas históricas, só que a gente precisa prestar atenção agora quando tiver essa emissão, porque ele vai sugar bastante liquidez e pode criar uma série de volatilidades. Mas quem acompanha aqui já sabe, né? Já sabe exatamente do que eu estou falando aqui, eu entro em detalhes nesse relatório do Substack se você quiser entender exatamente como é que a mecânica funciona.